Olá, eu sou o Assir e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso podcast Live na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do grupo de pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo nosso querido professor Dr. Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje, estamos realizando o terceiro Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Cicobi Três Colina, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, CNPq e BICT OAB Franca, e contamos com a presença dos ilustres convidados que estão aqui conosco. E quem vai apresentar os nossos convidados nada mais é do nosso querido aluno José Paulo Bonfim. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar com esses palestrantes mais que especiais sobre sustentabilidade, compliance e políticas públicas na era digital. Bom, primeiramente a gente tem aqui na minha frente a doutora Ana Cláudia Rui Cardia, destacando o seu doutorado e mestrado em Direito Internacional e afiliação com a Global Business and Human Rights Scholar Association e sua atuação como CEO da Coherentia Sustainable Solution, focada em ESG, empresas e direitos humanos. A gente também tem aqui à frente do Dr. Assir o Dr. Arthur Bezerra de Souza Júnior, que é pós-doutor em Saúde Coletiva e em Trabalho, Saúde e Sociedade, o doutorado em Direito Político e Econômico e sua atuação como secretário de Assuntos Jurídicos de Araçatuba, no estado de São Paulo. Além disso, ele é expert em Direito Público, Economia e Ciência Política. Muito bem, então para a gente começar esse nosso podcast com as respectivas áreas de atuação, Direito Internacional, ESG, Direito Político e Público, como que vocês enxergam essa rápida transformação da governança jurídica impostas pelas novas tecnologias? Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade, né? Cumprimentar todas e todos que nos assistem. Agradecer à Faculdade de Direito de Franca por essa iniciativa, cumprimentar aqui os nossos diretores aqui do podcast hoje, cumprimentar o querido colega Arthur. Também é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Bom, acho que quando a gente começa a pensar em tecnologias, e eu vou puxar aqui também para o meu lado, pensar em sustentabilidade, né? A gente começa a perceber que a tecnologia, na verdade, ela é uma ferramenta, né? Então, como toda ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente começa a ver o uso das tecnologias em sentido amplo, também afetando, querendo ou não, alguns povos, algumas comunidades. Quando a gente fala também no uso da IA, por exemplo, estava falando sobre isso ontem, no evento, ali na palestra, né? Quando a gente estava falando sobre mudanças climáticas, tecnologia, uso de IA. Falo, puxa, é muito bacana, porque hoje a gente consegue usar a inteligência artificial para rastrear uma série ali de questões de emissões de CO2, desmatamento, etc. Mas, ao mesmo tempo, os data centers de IA hoje gastam muita água, né? Então, a gente vê todo um impacto ambiental, todo um impacto socioambiental que a tecnologia pode acabar causando também, né? E quando a gente conecta com sustentabilidade, pensa em transição energética justa, inovação, uso de novas tecnologias, também a gente precisa pensar nas pessoas que estão sendo impactadas hoje em mineração, por exemplo, né? Mineração de terras raras, como a gente fala, minerais críticos, né? E todos esses impactos socioambientais que esse uso de tecnologia que vai depender desses minérios, mas pode trazer. Então, quando a gente conecta, né, essa pergunta aí, conecta sustentabilidade, a questão normativa, né, trazendo isso para o direito, e tecnologia, eu acho que a gente tem aqui também um espaço de muita discussão, obviamente, mas também um espaço de bons usos dessas ferramentas, né? Até quando a gente, provavelmente, acho que vai falar sobre LGPD também, Lei Geral de Proteção de Dados, né? A questão de proteção dos dados sensíveis das pessoas, esse é um outro aspecto também que essa agenda de governança para a sustentabilidade também vai ter de observar muito bem para que a gente não tenha graves violações aí ao meio ambiente, aos direitos humanos, à sustentabilidade como um todo. Então, eu quis falar mais para o meu lado aqui, deixar para o Arthur a parte mais complexa ali dessas questões mais regulatórias, mas lembrando que hoje em dia a gente não pode esquecer, né, desses impactos ambientais, sociais e, obviamente, econômicos que o uso de tecnologia pode trazer e também como as normas vão
acompanhar essa necessidade de observância aí da dignidade humana e do planeta. É isso aí, tudo bem? Agradecer o convite, professora Cir, o José, né? Professora Ana, que eu não via há muito tempo, mas tivemos a oportunidade de se encontrar aqui em Franca. Que bacana isso, né? E falar para vocês que parece que tudo se encaixa, né? O problema social ele é um problema realmente que vale a pena ser pesquisado, todas as áreas elas estão interessadas a encontrar regulamentação. A Ana disse que ela conversou ontem na palestra dela a respeito do tema e hoje também dentro da minha área de atuação a discussão foi o mesmo. E nós chegamos numa definição que as novas tecnologias elas vêm para ficar, isso a gente não consegue negar, mas também elas vêm trazendo uma série de preocupações. A Ana falou, né? Tecnologia, mas a gente tem que pensar no meio ambiente, tecnologia, mas tem que pensar na sustentabilidade. Quando você vai para a área da gestão pública, e até, né, digo, como eu sou secretário de Assuntos Jurídicos em Araçatuba, eu faço a gestão também, é como se eu fosse um gestor de um grande escritório. Né? E aí você vê como é que você faz a gestão com essas novas tecnologias, né? Porque da mesma forma que dentro de questões de meio ambiente e sustentabilidade, a gente tem que pensar nessa ponderação, onde a tecnologia ela pode chegar sem prejudicar outras questões, como, por exemplo, né, um Big Data, ele vai utilizar muita água, então olha a ponderação que tem que fazer. Dentro de uma gestão jurídica, a gente tem a mesma situação, né? Onde que a tecnologia ela pode entrar, onde a inteligência artificial ela pode entrar, para que não haja um prejuízo do trabalho humano também, né? Porque isso, né, estamos aí monitorando, é uma evidência que se não houver uma mudança de paradigma, inclusive do ser humano na sua preparação, a inteligência artificial vai ocupar espaços que antes eram dos humanos. Então, sempre nós precisamos pensar, né, independentemente se é na questão da gestão jurídica, se é numa questão de se pensar o meio ambiente equilibrado, a gente tem que pensar em ponderação. Tá? Então, eu não sei se eu estou adiantando ou não, mas se a gente pensar em tecnologia e gestão de um escritório, né, que eu estou trazendo isso para a gestão de escritório público, no caso, é você pensar como é que eu posso dar essas ferramentas, mas onde eu posso também treinar a minha matéria humana, o meu potencial humano para utilizar essa ferramenta, mas ao mesmo passo que ele não regrida intelectualmente com a utilização dessa ferramenta. E para que daqui 10, 15 ou 20, 30 anos ele não perca o seu espaço diante dessas tecnologias. Então é um desafio muito grande mesmo. E bom, tendo em vista essa questão dos desafios apontados pelo doutor e as questões apontadas pela doutora sobre a sustentabilidade, no campo da sustentabilidade corporativa, como as empresas têm lidado com as exigências de compliance digital em um contexto cada vez mais globalizado? Perfeito. Aí é tua área. Bom, o que a gente vê hoje, né? Até foi muito curioso que eu também estava falando ontem, mais cedo, sobre isso com algumas alunas, alguns alunos também. As empresas hoje, elas têm de olhar para o compliance digital, né? Não só tendo um DPO, que a gente fala, né? Que é um Data Protection Officer, mas tendo também toda uma interligação com as mais diferentes áreas, né? Então, seja também com sustentabilidade, com direitos humanos. Hoje, as políticas de direitos humanos corporativas, elas já trazem também um olhar atento para a proteção de dados, né? E eu estava falando sobre isso usando um exemplo de um trabalho que eu fiz de consultoria para uma empresa, era uma empresa do setor do ramo de varejo de farmácias, né? E aí, uma das questões era, sem dúvida alguma, a proteção de dados das pessoas que iam até a farmácia, né, comprar medicamentos. A primeira coisa que você digita quando você vai lá pagar no caixa é o seu CPF, né? Então, eles já têm o seu CPF, eles já sabem que você comprou determinado tipo de medicamento ou determinado tipo de cosmético ou alguma coisa ali, né? Mais de perfumaria, enfim. Mas vamos pensar só em medicamentos, só foca em medicamentos. Então, eles sabem que aquele CPF comprou tal medicamento. Eles sabem a recorrência da compra daquele medicamento. Eles sabem se aquele medicamento foi para você ou eventualmente foi para outrem. Então, eles sabem também se você está cuidando de alguém ali na sua família, enfim, né? Eles sabem até coisas, por exemplo, se alguém ali estava grávida, uma mulher grávida, por exemplo, né? As farmácias conseguem ter esse tipo de dados, né? Conseguem realmente acompanhar ali vários detalhes de uma vida privada,
né? Sabe se a pessoa tem alguma questão, que ela toma algum medicamento controlado para algum aspecto mental, né? Emocional. Então, assim, eles podem eventualmente vender esses dados para quem, gente? Farmacêuticas, plano de saúde, hospitais, né? E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, são dados absolutamente sensíveis. E a empresa precisa ter uma gestão disso tudo e não pode realmente repassar esses dados para ninguém, né? Uma outra questão que a gente estava falando também ontem era sobre essas empresas hoje que fazem os testes genéticos, né? Eles têm o seu DNA. Além de todos os seus dados, seu CPF, seu RG, seu endereço, seu telefone, eles têm o seu DNA. Inclusive, uma dessas empresas, ela faliu agora, ela entrou, né, em recuperação judicial, ela foi à falência nos Estados Unidos, e aí eles falaram, que a gente vai fazer com esses cadastros todos dessas pessoas? Né? Tanto que até, acho que uma das donas criou uma empresa para conseguir reter esses dados ou comprar esses dados, porque é isso, né? As nossas informações hoje, para as empresas em geral, elas valem ouro, né? Então, como que as empresas hoje vão criar esses departamentos internos para considerar isso? Não é só um olhar para o compliance digital, mas esse compliance digital, ele tem que estar ligado a todas as outras áreas da empresa, né? Então, a gente acha que não, mas sim, está ligado à sustentabilidade, está ligado a direitos humanos, está ligado a recursos humanos, né? O jurídico, obviamente, né? O compliance também, óbvio. Então, a gente precisa ter não só esse regramento, esse cuidado em políticas. Então, políticas, obviamente, né? Toda uma política de proteção de dados, um departamento específico para isso. Empresas que também façam esse tratamento de dados de maneira sigilosa. Quando a gente fala sobre canais de denúncia nas empresas também, esses são dados que são importantes e sensíveis dos colaboradores ou, eventualmente, de terceirizados, né? Então, também essas denúncias que chegam precisam ser tratadas também com o devido cuidado, as informações também são sigilosas. Então, hoje, esses dados, eles precisam realmente ser muito bem cuidados e as empresas, elas sabem também que elas têm ouro nas mãos, né? Porque as nossas informações que vão moldar e modular todo o comportamento também de consumo, de lançamento de produtos e serviços, né? Até mesmo essa questão da farmacêutica que eu trouxe, eu me recordo muito a questão que falava assim, gente, se vendem isso para um plano de saúde, as pessoas estão perdidas, porque daí eles vão subir. Então, a gente tem realmente assim, um cuidado muito grande, não é só com a sua informação sendo transferida para outros lugares, obviamente que sim, mas é o uso que é feito dessa imagem também e como as empresas hoje têm que estar atentas a esse assunto, né? E é um problemaço, porque a gente anda comentando que as questões digitais, elas romperam essa dicotomia que a gente tinha do público para o privado, né? Super. Então, hoje o que era um espaço público, ou que era um espaço privado, ele se torna um espaço público. É muito difícil hoje você segurar. Eu acho que os programas de compliance, as regulamentações, elas são necessárias para que nós possamos manter o mínimo desse espaço privado. Porque hoje tudo está público, né? E a grande discussão que nós tínhamos até hoje no painel, hoje de manhã, me fizeram uma pergunta, como é que a gente consegue cuidar da nossa imagem, dos nossos dados, se eu estou passando num shopping ou num aeroporto e a câmera está me filmando, né? Assim, é o público que entrou no privado e a gente não consegue tirar mais isso, né? A gente não consegue tirar mais. Que é muito importante para as questões de segurança, mas também no que tange ao outro direito fundamental, que é a privacidade ou a intimidade, é um problema muito sério. Então, eu vejo que quanto mais... Porque, não é, Ana? Quando a gente começou a falar do compliance, e eu confesso para vocês, eu passei um bom tempo recentemente como coordenador de compliance de uma fundação lá no interior, e é muito difícil você fazer um trabalho perfeito de compliance mesmo, mas assim, foi árduo, mas deixamos algumas estruturas lá. Mas quando a gente começava a falar de compliance há 10, 15 anos atrás, a questão da conformidade, né? A gente via mesmo realmente aquela ficha que você preenchia na loja de sapato feminino ou na farmácia, né? Ou o grande exemplo, no interior tem muito disso, né? O sorteio do Dia das Mães. Você colocava lá e pô, tudo bem, você pode até entender que o fato de você preencher e colocar, você está dando aceite, né? Daquele dado. Mas
as pessoas não tinham a ideia ainda do que poderiam ser feito com esses dados. Eu acho que tudo que a gente for discutir aqui, acima da regulamentação, que o direito tem a finalidade do direito é regulamentar as relações sociais, mas é se criar do outro lado do tabuleiro a conscientização das pessoas. Eu acho que é isso que é preponderante dentro dessa circunstância, é a conscientização. Tanto é que hoje a gente trabalha muito dentro do poder público, principalmente, né? É a educação digital das pessoas, e tanto da sociedade como dos funcionários, né? Do servidor público. Por quê? Porque antes eu não tinha a mínima ideia que o cara da farmácia, agora que isso explodiu, né? Mas eu não tinha a mínima ideia que o cara podia entrar no meu cadastro lá e falar, eu tô tomando remédio tal, que é muito comum, né? A gente sabe de colegas que compram as listas dos bancos, Sim. do INSS, né? É a mesma problemática, né? Eles usam realmente para manipular as nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente começar também a entender que existe uma forma da gente conscientizar, porque como que a gente faz um compliance social? É bem complexo isso, um compliance da sociedade. Eu acho que o compliance da sociedade vai mais na educação, porque um dos pilares do compliance, da instituição de compliance, é o treinamento, é a educação, né? Educação, cultura, dos stakeholders e dos funcionários e tal. Né? Então, talvez a gente possa partir também, sabendo que é inevitável isso, que não tem mais volta, como é que se controla isso? Não sei, a academia está pensando, mas como é que a gente controla isso? Não sei ainda, mas que haja, então, por parte do poder público, que seja. Aí eu faço a minha culpa aqui, né? Fazer um trabalho de conscientização de quem aí, sem saber o que está acontecendo, estão captando os teus dados aí, você está de uma forma... Um ponto que é legal a gente falar também sobre compliance, que muitas vezes as pessoas ouvem a gente falar em compliance, elas pensam que a gente está falando só de corrupção e lavagem de dinheiro. Uhum. E hoje o compliance vai muito além disso, né? A gente está falando aqui um compliance orientado também à sustentabilidade, né? Ambiental, social, direitos humanos, LGPD. Então, é legal a gente também reforçar isso, né? Eu acho que muito ainda se fala sobre compliance e muitas empresas ainda têm essa noção de que é só transparência, anticorrupção e lavagem de dinheiro. E não é, né? A gente vai hoje muito além. Os departamentos de compliance hoje têm que estar muito atentos também a essas outras temáticas. Né? Pensando no que vocês estão dizendo aqui, né? A pergunta é a seguinte: a convergência entre os princípios da ESG e as regulações digitais internacionais, já vou emendar uma outra aqui. Quanto que vocês acham que o compliance digital e essas práticas de ESG podem ou devem influenciar a formulação de políticas públicas e decisões governamentais? Responde primeiro. Quando a gente pega, por exemplo, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, né, o GDPR, que inclusive foi ele que praticamente, né, a LGPD é praticamente um copy-paste, né, um Ctrl-C, Ctrl-V ali do GDPR, né? Quando a gente viu o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa ele ser estabelecido, e logo em seguida a gente teve a LGPD, já tinha ficado muito claro, né, que essa necessidade regulatória ela vinha justamente em função de muitas violações e muitos breaches, né, muitas quebras ali das regras já existentes, e as pessoas realmente reclamando uma necessidade maior de uma proteção mais rígida e mais robusta, né? Então, num primeiro momento, pensando em regra, pensando em norma, né? A norma ela veio justamente em função desses grandes vazamentos e uso de dados que as pessoas começaram a perceber que estavam tendo as suas informações usadas, manipuladas, vendidas para diferentes finalidades, né? Alguns casos, inclusive, também de grande repercussão julgados em tribunais internacionais. Acho que a gente tem aqui uma miríade de situações que fizeram com que esse regulamento surgisse dessa maneira mais robusta, e também a própria LGPD, o próprio alcance extraterritorial da norma, né? Então, a gente não está falando só de uma lei aplicável no território nacional, mas também uso de dados de nacionais por outras empresas. Então, acho que isso é fantástico, né? Essa ideia, essa expansão. E como que isso se liga com a agenda ESG? Quando a gente fala sobre ESG, essa agenda mais ali, num primeiro momento, mais voluntária das empresas, né, voltada aos aspectos ambientais, sociais, de uma gestão socialmente e ambientalmente responsável. Quando a gente fala sobre isso, as empresas, obviamente, elas têm hoje a norma, elas precisam seguir as leis, elas têm, então, uma estrutura que precisa ser estabelecida a partir da lei,
mas elas também têm um dever, eventualmente, de ir além disso. E aí eu acho que entra muito o que o Arthur estava falando antes, que é essa criação de uma cultura de proteção e de compreensão também por parte das pessoas de que elas precisam, estão tendo seus dados usados para mais diferentes finalidades e como que elas vão também se proteger nesse sentido. Então, sob a ótica ESG, e hoje também a gente preza, né, por uma ideia em tese, né? A gente ainda vê muitos greenwashings aí, né? Muitos washings, né? Mas a gente preza por uma ideia de maior transparência também a partir desse manejo de dados e informações, né? A gente consegue entender que as empresas elas precisam mostrar que elas estão indo além disso. E tem muitas empresas que, de fato, trazem, né, treinamentos e capacitações orientados à lógica de proteção de dados, de consciência mesmo, né, do uso das informações. Então, e também isso levando para a cadeia produtiva. Isso eu tenho achado muito bacana, a cadeia de valor, né? As empresas hoje estão tentando mostrar essa preocupação não só ali na sua atuação principal, mas também para fornecedores e terceirizados, né? Então, acho que isso é muito importante, já inserindo cláusulas nos contratos com fornecedores, com terceiros também, para que eles respeitem a LGPD, para que eles, aqui no Brasil, né, pensando no Brasil, para que eles respeitem as regras de proteção de dados. Então, esse cascateamento também, em tese, não é demandado hoje por normas. A gente tem discussões sobre criações de regras da Europa. A Europa está ali passando por um processo bem complexo em termos de sustentabilidade e, sobretudo, em relação à devida diligência em direitos humanos, a qual discussão sobre proteção de dados entra. Mas, apesar disso, as empresas elas estão tentando também fazer esse cascateamento. Ainda eu diria que tímido, mas eu acho que as agendas elas se conversam. Felizmente, a norma veio em função de um descontentamento, a norma existe, mas as empresas também podem ir além. Algumas buscam ir além, outras ainda nem tanto. Aí, para isso, existe a norma, né? Então, essa é a ideia. Exato. E agora vamos trazer para o lado da política pública, que foi isso que foi questionado na segunda pergunta, né? Eu acho muito interessante, porque a gente está diante de um momento onde o tráfico de informações, o tráfico de dados, ele é muito fácil, ele é muito evidente, né? E nós não temos a cultura necessária para evitar, né? Eu acho muito engraçado, né? Eu sempre falo isso para os alunos, né? O Brasil, todo mundo precisa, para viver no Brasil, eu falo de uma forma geral, genérica, mas precisa viver sobre a égide de um regramento, de uma ordenança na tua vida, né? É o ranço do civil law mesmo na nossa vida. Eu só coloco o cinto de segurança no meu filhinho, na cadeirinha atrás, mesmo sabendo que uma batida simples pode matá-lo, porque tem uma lei, uma norma jurídica que me exija porque eu vou ser multado. Não é porque meu filho vai morrer, é porque eu vou ser multado. Tá entendendo? Então a gente precisa de algo que nos regule. Então, a sociedade hoje também, a academia tá insistindo nessa proteção, mas eu fico assim espantado de ver que a sociedade civil não está muito preocupada. A sociedade civil não está muito preocupada. Dentro de uma ambiência empresarial, concordo que sim. Mas por quê? Porque tem gente ali que também está cobrando. Né? Mas a sociedade, o homem médio mesmo da sociedade, ele não está preocupado se ele está passando o número dele lá na farmácia, se ele anota lá. Para ele ainda não tem essa concepção. Né? Mas é muito importante que nós possamos, então, conscientizar, né, esse cidadão e toda o sistema como um todo, porque eu também faço uma defesa que uma coleta segura e responsável e legal de dados, ela é muito importante tanto para a governança da iniciativa privada, como para a governança do setor público, né, da administração pública. Aí eu trago para a administração pública nesse momento. Tá? Imagina, legalizando uma coleta de dados, agentes de saúde, saúde da família, que vai nos bairros mais afastados para fazer o controle ali da saúde daquelas pessoas, tendo autorização com tratamento conveniente, adequado, e pega algumas informações. Isso eu consigo alimentar a Secretaria trazendo para a minha realidade, né? A Secretaria de Assistência Social. Eu consigo mapear onde tem vulnerabilidade infantil, eu consigo mapear onde tem outras vulnerabilidades sociais, né? A gente consegue fazer uma série de mapeamentos que a gente possa começar a direcionar políticas públicas mais eficientes. Mas isso primeiro necessita dessa conscientização da utilização desses dados. Tá? Então, é uma coisa, primeiro uma construção, para depois uma segunda. Mas eu te afirmo, doutor,
é sem volta. Hoje, por exemplo, no município de Araçatuba, nós temos lá estamos fazendo a criação de indicadores e dados, para que nós possamos realmente fazer uma gestão pública pautada em dados. E como é que você consegue esses dados? Através dessas coletas, mas que essas coletas elas sejam legais, né? Elas sejam convenientes. Então, assim, tem tudo a ver, mas ainda preocupa muito, né? Agora, se está relativizando a questão do público e do privado, isso fica bem complexo, né? Mas eu também volto, né? Tudo se encaixa, a gente volta lá para o Alex, né? Que comece também a pensar em ponderações entre o que é necessário para desenvolvimento social, o que é também necessário de fazer de proteção da particularidade, da individualidade, da vida privada das pessoas, né? Mas hoje está muito complicado, está muito misturado o público e o privado, né? Mas, né, a palavra final aqui é o seguinte, que a partir do momento que nós possamos coletar dados, e esses dados sejam dados que não atinjam, não firam a intimidade, a honra, a imagem, a dignidade humana das pessoas, né? Eu acho que o poder público ele tem tudo para criar grandes políticas públicas pautadas nesses mapeamentos. Totalmente de acordo. Eu acredito que essa questão que o doutor pontuou sobre a questão do público e privado se misturarem bastante, quem fala bastante sobre isso é o Sérgio Buarque de Holanda mesmo, quando ele traz o conceito do homem cordial. E ele traz essa reflexão que o povo brasileiro ele tem essa mistura do público e do privado. Mas falando sobre a questão das políticas públicas, em meio a essa digitalização acelerada, eu acredito que para todas as áreas, mas especificamente para o direito administrativo e para a formulação de políticas públicas, surgiram muitos desafios atualmente. Então, eu gostaria de entender como o Estado pode manter a efetividade jurídica diante dessa velocidade tecnológica e como garantir a proteção de dados, a transparência e o controle social nesse processo. Olha, é muito complexo, porque eu vou te explicar uma coisa. Aí são as dores da administração pública, tá? A velocidade da tecnologia, ela está assim, há anos-luz na frente do desenvolvimento da administração pública. Só para vocês terem uma ideia, fui assumir a pasta lá, a pasta de assuntos jurídicos, e a gestão passada não oferecia uma assinatura do Jus Brasil para os procuradores. Um absurdo. Eu fui lá, foi a primeira coisa que eu fiz. Assina para esse pessoal, pelo amor de Deus. É extremamente necessário. Inteligência artificial, começamos a utilizar as inteligências artificiais ali dentro de uma ambiência do direito e tal. Mas, assim, é muito difícil acompanhar a evolução. Então, como é que o poder público ele pode atuar para evitar que haja estes abusos, né? Eu acho que a grande questão é essa. São esses abusos que a gente precisa começar a pensar. Confesso para você, é uma missão extremamente árdua. Ainda não existe até mesmo para as empresas privadas, né? Eu creio, a Ana, que é especialista dentro, ela é consultora dentro de uma ambiência das empresas privadas. Tudo muda muito rápido e a gente não tem condição, eu digo do poder público, de acompanhar essas mudanças. Então, esse é o nosso grande... Então, confesso para você, eu não tenho nenhum bolo pronto para te oferecer aqui agora. Mas eu quero ouvir um pouco também da Ana, porque ela pode estar pensando alguma coisa dentro da ambiência privada que eu vou levar como... Não, e de poder público também. Eu estou com uma consultoria muito legal agora, um trabalho de uma agência da ONU em parceria com o governo aqui do Brasil, não posso falar qual. A gente tem ali os NDAs assinados, né? Mas é um trabalho muito interessante para pensar com uma secretaria específica de um governo de um estado, sobre concessões e PPPs, e trazer critérios ESG para concessões e PPPs. E muitas vezes, né, a gente está falando de parceria público-privada, a gente tem muitos financiamentos também de bancos internacionais de desenvolvimento, né, ou banco, ou o próprio BNDES, enfim, mas pensando no Banco Mundial, né, a AFC, enfim, e eles têm as salvaguardas socioambientais. E eles têm um olhar muito grande para a questão de gestão de proteção de dados e informações. E aí, como que o governo do estado também vai se preocupar com isso? Né? Como é que eles vão colocar isso nos editais das concessões, nos contratos? Né? Como é que eles vão fazer o monitoramento das concessões e PPPs? Então, estou pensando aqui, administração pública lidando nessa parceria com o ente privado,
né, em projetos que estão ligados, claro, a benfeitorias públicas, né, ao uso ali do espaço público pelas pessoas com a parceria, claro, do ente privado. E é muito interessante pensar que hoje eles também, como você falou, desse uso de dados mais intenso, mais robusto, né? Isso é super importante, mas essa gestão também é cada vez mais exigida. E a administração pública ela tem que estar muito preparada para isso, para ela poder cobrar do ente privado, uma vez que ele tem ali um contrato de concessão, de PPP, né? Então, porque ela vai ter que fazer esse monitoramento e dizer, olha, você está violando aqui a LGPD ou não, o que você está fazendo com esses dados desses usuários? Então, pense uma concessão de rodovias ou uma concessão de algum projeto ali que seja... um parque ali, né? Enfim, eu não posso trazer muitos dados, não vou começar a contar mais o projeto, vocês vão saber o que eu tô falando. Mas a Araçatuba ideia... está fazendo concessão de parques também. pode ser que seja... Mas a ideia é essa, né? A ideia é justamente pensar também, esse projeto, essa consultoria tem sido muito rica para a gente conseguir trazer para a administração pública, para o ente público, também essa necessidade de preocupação com uma gestão que seja responsável, sustentável, né? Por quê? Porque a gente está ligando aqui também ao preenchimento desses critérios, essas salvaguardas socioambientais que outras instituições internacionais também estão demandando. Então, a administração pública tendo que pensar também a sua própria, né? A gente olha a lei de licitações hoje também, que tem critérios de sustentabilidade e questão de proteção de dados está embutida nisso, né? Não tem como a gente dissociar. Então, a gente tem políticas públicas ali que também estão avançando, a gente precisa, de fato, fazer esse avanço. E eu acho que aí é onde eu falo, né? Os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, eles falam muito sobre essa conexão Estado-empresa. E é um fato. Hoje, a gente realmente não consegue dissociar, né? Estado de empresa. E a gente precisa dessas parcerias em alguns casos e elas vão ter que ter essa coexistência mesmo, né? Entre essa preocupação socioambiental, de proteção de dados, a norma tendo ali de ter pelo menos uma mínima salvaguarda, mas as empresas também fazendo a sua parte e sendo monitoradas, nesse caso que eu trouxe aqui para vocês. Tem um grande, é um exemplo, né? Tem um grande problema. Quando você vai para a administração pública mesmo, a raiz que você vai lá, você vê um setor de licitação, de compras públicas ali, que ele já está extremamente temeroso em soltar um edital ou um ETP, um Estudo Técnico Preliminar, dentro de algumas regras básicas, que se ele avança um pouco também, ele não está preparado, é isso que eu te falo. Não tem preparação hoje do poder público para você pensar dentro do edital de uma concessão sustentabilidade informacional, por exemplo. É muito complexo isso. A gente já tem problemas demais para se cumprir o básico de um contrato de concessão de um parque, por exemplo. E outra, né? Como que a gente engessa esse edital? É muito complicado, porque hoje nasce uma coleta no totem, amanhã nasce uma coleta no celular, depois nasce uma coleta na nuvem, depois né, através da física quântica. Então é muito complicado. A tecnologia ela avança muito mais rápido do que a gente pode prever num edital, entendeu? Então, eu vejo essa dificuldade. Né? Essa é uma questão legal, que a gente até discutiu nesse projeto também, justamente em função desse aumento, né, ali, dessa velocidade, né, da tecnologia, do uso da tecnologia, como os próprios... E algumas empresas já estão até fazendo isso. Já estão pedindo para que alguns contratos de concessão sejam revistos em determinado período de tempo, justamente incluindo esses aspectos relacionados ao uso de tecnologia, proteção de dados. E, inclusive, esse governo para o qual a gente está fazendo esse trabalho, uma das frentes mais importantes deles, que eles estão realmente trazendo uma importância muito grande para o tema, é na questão de proteção de dados e evolução da tecnologia. Então, a gente já começa a ver a administração pública, em alguns casos, a gente sabe que não são em todos, tendo essa preocupação, mas um dos principais pontos é, de fato, a necessidade de capacitação recorrente, né? Essa capacitação contínua, para que, de fato, a gente tenha uma evolução nesse tema, né? Mas também aí vem a parte boa da coisa, né? A esperança. Sempre. Porque, né, todo Somos mundo eternos sabe... otimistas, Não, né? existe a esperança, sempre. Porque, né, todo mundo entende que o município é o menor ente, depois o Estado e a União, né, no nosso pacto federativo. Olha só, existem muitos projetos que o município ele busca do Estado e busca do governo federal que já estão exigindo esta visão ESG nos seus projetos para que os projetos sejam aprovados.
Então, vamos lá. Se a ideia é fazer esse tipo de pressão ajudar, já está acontecendo também. E pensando em tendências e propostas para o futuro, aí, quais são as principais tendências que os doutores e a doutora enxergam para os próximos anos em relação à regulamentação digital, sustentabilidade, políticas públicas? Tem novidade? Não tem? Estamos engatinhando ainda? Estamos longe de o que é ideal? Eu acho que um dos pontos que a gente está vendo mais sensibilidade assim é o uso de inteligência artificial. Acho que o uso de inteligência artificial hoje e até o próprio uso de inteligência artificial e dados, né? Algumas empresas, por exemplo, não usam essas principais inteligências artificiais aí que a gente usa em geral. Eles têm inteligências artificiais próprias, né? Justamente com esse risco de vazamento de dados, informações que são confidenciais, estratégicas, né? O mesmo deveria valer para os estados, refletindo sobre isso, a administração pública refletindo sobre isso, né? E essa educação, a gente sempre fala em educação digital, é um tema que a gente já vem falando há muito tempo, mas eu acho que agora, com esse uso mais robusto da inteligência artificial, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí de educação de gestores, educação em sentido amplo também, pensando, né, no ambiente corporativo, do quanto de informação também a gente está dando ali para essas inteligências e quanto isso pode eventualmente ser utilizado até mesmo de maneira contrária ali, né, de maneira negativa por diferentes tipos de entes que podem se valer desses dados. Então, eu vejo a inteligência artificial aí como uma nova barreira aí que a gente realmente precisa observar de uma maneira muito cuidadosa em termos de regulação, autorregulação, esse cuidado até mesmo interno corporativo ou administrativo estatal com relação ao uso dela. Exato. A Mackenzie Walk, ela diz que hoje o capital não é mais o bem, o capital é a informação. O capital hoje é informação. Então, o que ocorre, né? E como existem bens que são bens regularizados, bens que são saudáveis, a gente precisa pensar numa informação saudável também. Eu acho que é essa a questão. Por quê? Porque é um mundo sem volta. Hoje, a gente vai fazer política pública pautado em informação, não tem mais. A lógica, né, um modelo como foi proposto lá na década de 90 pelo Bresser Pereira, essa questão do modelo gerencial, se pensar a administração pública como uma empresa, é sem volta à utilização de dados. Então, a gente precisa mesmo saber utilizar esses dados, ter esses cuidados que a Ana está dizendo, para que, né, como é que fala, que o produto não seja pior que a encomenda, né? Para que nós possamos usar com uma boa finalidade, mas que essa finalidade não venha para degradar aquilo que é o mais necessário que se faça essa defesa e o mais caro que se faça a defesa da dignidade humana. Então, tudo vai pautar no que eu chamo de supraprincípio constitucional, que é o da dignidade humana, né? Então, que não seja um resultado diferente daquilo que a gente está propondo, né? Mas a utilização de dados, então a gente tem que estudar muito, pensar muito, educar muito para que esses dados eles sejam usados de uma forma aí, honesta, né? De uma forma coerente. Acho que essa é a grande questão. Coerência é sempre a palavra-chave. Perfeito, pessoal. E, bom, diante desses, vocês consideram que são os maiores desafios que hoje o Brasil enfrenta nesse campo de modo geral? E eu falo até como jovem pesquisador agora. E o que vocês veem como o que está sendo pouco explorado agora? Quais são as próximas oportunidades jurídicas de pesquisa ou institucionais? O que falta interesse não só da juventude, mas da academia como um todo para poder explorar de maneira melhor dentro dessa área. Da área do direito digital? Da área do direito digital envolvendo sustentabilidade, digital. ESG, o compliance. Olha, eu entendo, como eu sou um publicista de carteirinha, de coração, de sangue, que veste a camisa, eu eu tenho certeza que uma base de pesquisa é fomentar, inserir no princípio da eficiência, constado no artigo 5º da Constituição, essa necessidade de saber trabalhar os dados pertinentes. Porque isso é eficiência. Isso é eficiência.
e parar com essas discussões meramente acadêmicas aí, que eficiência é fazer o mais com o menos, não. É você buscar. Tem os seus problemas. Hoje, eu confesso, os órgãos de controle, eles têm ainda uma rejeição muito grande às inovações que o poder público propõe. Tá? Mas a gente precisa lutar por essas inovações, pesquisas nesse sentido, para modernizar a forma de administrar, fazer a administração pública, pautado sempre, porque a própria Constituição direciona, traz uma vetorização para buscar o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência nada mais é do que buscar novidades para melhorar a gestão pública, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu já venho pensando há bastante, não há bastante tempo também, é um exagero, mas pensando há algum tempo, que pode ser que seja linhas de pesquisa interessantes para aqueles que trabalham com o direito administrativo, o direito constitucional e também o direito digital. Porque o direito digital hoje, né, é o novo direito civil, né? Não que nós deixamos de ter o direito civil, mas eu me recordo que quando eu entrei na faculdade no ano 2000, nossa, o Código Civil regulava a vida da gente, né? Tinha professores que falavam, ó, Código Civil é a tua vida completa. Ela começa com o teu nascimento, Sim, ela passa pelas suas exatamente. obrigações, Até depois hoje. ela passa pelo teu casamento, depois pelo teu divórcio, depois ela fala se você morreu, sucedeu e acabou. Entendeu? Mas agora não, parece que as relações sociais mudaram muito, né? Sim. Hoje, a grande regulamentação social da nossa vida privada está dentro do direito digital. Então, é necessário que se tenha esses olhos aí, dessa nova regulamentação de sinergia social, que é o direito digital. A gente está deixando de conviver fisicamente para conviver digitalmente. Sim. Então, né? E por que não a administração pública não pode partir para essa modernização também? Então, é a modernização da gestão pautada no princípio da eficiência. Acho que é bem interessante fazer uma pesquisa nesse sentido. Perfeito. Eu ia falar sobre isso. Eu estava ontem conversando com a professora Jéssica, né? A gente estava conversando sobre como a gente tem duas vidas hoje. A gente tem uma vida no particular, ali fora das redes, mas a gente tem uma existência nas redes também. E a gente estava falando de amigas e amigos que saíram das redes sociais. E a gente fala, nossa, eu não sei mais o que essa pessoa está fazendo, eu não sei onde ela está. E aí eu falei assim, nossa, realmente a gente tem duas vidas hoje, né? A gente tem uma vida no digital, a gente tem uma vida... Mas sobre pesquisas, né? Eu, particularmente, refletindo sobre sustentabilidade, eu pensaria em algumas questões. Eu acho que, de fato, esse uso da proteção de dados em cadeia produtiva de valor. Então, a gente pensar na devida diligência em direitos humanos no que tange a proteção de dados em cadeia de valor. Eu penso também nesse uso, né, do digital e da sustentabilidade na administração pública, então, para maior integração de dados. Um tema que eu trabalho também com pesquisas no Mackenzie é o tráfico de pessoas. E a gente fala como é necessário um uso cada vez mais interligado realmente dos sistemas de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. E se a gente tivesse um sistema de fato que fosse tecnologicamente mais avançado, a gente teria possibilidades muito maiores de enfrentamento. Para vocês terem uma ideia, os IMLs, gente, eles não se conversam. Então, é um absurdo, porque se uma pessoa está desaparecida, você tem que ficar indo de IML em IML para saber. Não existe um sistema interligado. Então, assim, são questões que poderiam ser facilmente resolvidas com integração entre órgãos. A gente tem essa dificuldade até mesmo para obter dados para poder mandar para o escritório da ONU sobre drogas e crime para poder trazer estatísticas. Então, assim, foi o que o Arthur falou. A gente precisa de dados, a gente precisa dessas informações. E o uso de tecnologia aplicável a isso acaba sendo realmente um diferencial. Um outro ponto que eu acho que é essencial, estava falando sobre isso na minha palestra ontem também, no enfrentamento às mudanças climáticas, o uso cada vez maior de tecnologia, inteligência artificial, né? Também esse uso interligado, então a gente ter também sistemas de modelos matemáticos, o Brasil tem, eu falei do Monan aqui no Brasil ontem, que a gente possa conseguir enfrentar, né, esses desafios das mudanças climáticas como desmatamento, emissão de CO2 e pensando em vários escopos, né, ali 1, 2 e 3, né, o 3 sendo mais difícil, né, pensando em emissão de CO2, assim, como que a gente pode usar a tecnologia em benefício também dessas mensurações para tentar evitar problemas como as mudanças, né, problemas que são trazidos pelas mudanças climáticas. Então, acho que assim, a gente tem milhares de temas em que o digital e a inteligência artificial, sobretudo, podem ser utilizados para pensar em melhorias sociais, ambientais,
O Brasil vai lançar agora na COP30 o TFFF, que é um fundo, né, tropical, para reunir recursos para a proteção de florestas tropicais no planeta. E eles vão fazer como esse monitoramento para ver se os países estão protegendo ou não por meio de satélites, por meio de uso de tecnologia. Então vejam, né, que a gente tem tantas iniciativas em que a tecnologia está sendo utilizada. A gente volta naquilo que a gente falou no começo, como uma ferramenta. Então, pensando em como a tecnologia pode ser uma boa ferramenta, mas para proteger o que o Arthur também falou, a dignidade humana e a nossa vida e sobrevivência aqui no planeta. Acho que são aí alguns temas para a gente poder seguir pesquisando e avançando, sem dúvida alguma. E eu fiquei refletindo aqui, depois do Arthur falou do princípio da eficiência, a doutora Ana Cláudia complementando agora, será que no futuro nós vamos poder usar o princípio da eficiência para cobrar essas implementações das políticas públicas? Definitivamente. Porque a gente fica falando princípio da eficiência, a gente fala, mas fica só no plano teórico. A gente não vê uma atuação do Ministério Público cobrando eficiência, a gente não vê da própria AGU, nós não vemos de ninguém, a gente vê muito fala, muito estudo, mas pouca ação. Mas acho que isso vai ter que ficar para um próximo podcast, aí né? A gente já pensa no litígio. Nós vamos pensar no litígio, não é litígio. isso? Olha só. Mas acho que é extremamente importante saber que, né, nós temos pesquisadores brasileiros, né? Um gabarito que a doutora Ana Cláudia Rui Cardia e o doutor Arthur Bezerra de Souza Júnior têm demonstrar nesse podcast, que é deixar que as nossas contribuições foram inestimáveis, né? E deixo aqui nossos agradecimentos com um convite de voltem logo, né, doutor? Sim, por favor. A gente gostaria muito que vocês voltem para a nossa próxima edição. Além disso, a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando e por acompanharem a gente até aqui. E esperamos vocês para as próximas discussões e para os próximos podcasts. É sempre um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a presença dos senhores e também do professor Assir, meu professor no primeiro ano. Muito feliz de estar dividindo essa mesa com o senhor. E é isso. E aí, vamos fazer o convite para seguir o podcast nas redes sociais e as plataformas de stream e deixar últimas considerações aí para os nossos convidados de hoje. Primeira... Eu quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui em Franca com vocês. Eu tenho um carinho imenso por todos vocês, todas e todos. Vou deixar meus contatos, né, nas redes sociais. A gente estava falando da vida no digital. No Instagram eu tô com @AnaClaudiaCardia e o meu e-mail também ana.cardia@mackenzie.br ou ana.cardia@coherentiasolutions.com. É isso, muito obrigada. É isso aí, também agradeço, né? Estar ladeado aqui da Ana, né? Uma grande amiga. Prazer, uma alegria. Uma pesquisadora que a gente admira de tantos anos, a pesquisa dela sobre pessoas invisíveis, eu acompanhei, eu acredito que eu vi nascendo, né, Ana? Viu nascendo. Nascendo lá no nosso grupo de pesquisa, lá Estado e Economia no Brasil. É. Então, é muito bacana, tantos anos depois, a gente encontrar, né, pessoas que a gente admira, olha, né? E agradecer o convite, o professor Yuri, né, que é um amigo nosso em comum, grande amigo, fez o convite pra gente, o professor, né, o nosso querido pesquisador. Foi uma honra estar aqui com vocês. E deixa só um recadinho, depois eu passo o Instagram, né? Sabe aquela questão de que mude, mas mude devagar, porque a direção é melhor do que a velocidade, é mais interessante que a velocidade? A gente precisa, sim, mudar a nossa cabeça para essa educação digital. Mas vamos devagar, para que a gente consiga ter um rumo direito aí, para que a gente não se perca no meio desse caminho. Bom, e o meu Instagram é @Arthur com TH BS Júnior, né? A gente pode bater um papo lá se vocês quiserem, né? No direct. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a você.